Olá! Estamos começando mais um do Bem Show, um programa da Federação das APAES do Estado de São Paulo. E hoje, nosso programa vai ser um pouquinho diferente, pois ao invés de contarmos histórias de pessoas que dedicam de forma voluntária o seu tempo ao próximo, nós vamos falar de saúde emocional, um tema que merece a nossa atenção, principalmente nesse momento de pandemia que estamos vivendo. E para falar sobre isso, eu convidei a professora doutora Elcia Antônia de Macedo Ribeiro Patti, ela que é psicóloga, psicanalista, mestre e doutora pela Unesp. Muito bem-vinda, doutora Elcia, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, doutora Cristiane, pelo convite, né? E agradeço também à Federação das APAES pela confiança, né? E espero colaborar, sim, com alguma coisa aqui para vocês. Com certeza. E hoje nós vamos falar desse tema que é tão relevante, ainda mais nesse momento intenso e fora da realidade, onde muita gente reclama de tristeza, ansiedade. Conta pra gente, doutora Elci, isso é comum? É comum, diante de tantas perdas e tristezas, né? E mortes, são perdas psíquicas, físicas, social, de empregos, são várias perdas, né? Inúmeras perdas. Então, é esperado que as pessoas entristeçam realmente. E o que a gente pode fazer para cuidar da saúde emocional nesse período? Olha, tem várias orientações de alguns médicos, né, dessa área, fisioterapeutas, porque uma das causas, né, das doenças atuais, além da pandemia, é ficar muito tempo parado no mesmo lugar, por exemplo, numa tela, né? Então, isso aí traz sérios prejuízos. Então, os médicos têm orientado muito fazer exercício físico, e do ponto de vista psicológico e social, é muito importante que as pessoas busquem o contato social, mesmo pela rede, né? E não precisa ser o isolamento como está sendo pedido, assim, a pessoa fica sozinha, ela pode estar com o outro, mantendo aquela distância que é orientada, com máscara. A pessoa não precisa de se isolar como está sendo colocado, estava sendo, agora já abriu um pouco, né? Esse contato social é muito importante para o ser humano, porque o ser humano, ele precisa estruturalmente desse contato social. Então, é muito importante que as pessoas façam esse contato. Criem pequenos grupos, até na própria internet, né? Tem o chá da tarde, a dança. Estou escutando várias assim criatividades, né? Várias criações que o pessoal está tendo nesse momento para não ficar sozinho. Isso é muito importante. Mesmo com a família, criar novas possibilidades de estar junto, né? Para evitar as brigas, tipo fazer um bolo juntos, né? E etc. Tem várias possibilidades, né? As crianças nos ensinam muito nesse momento, né? Tem razão. E a gente está aprendendo novas formas de interagir, de estar juntos ainda que à distância, mas é fundamental fortalecer o contato, não é? Independente de como, e hoje a pandemia mostrou para a gente que é possível a gente dialogar o tempo inteiro, ainda que estando longe, não é isso? Exatamente, né? A pandemia, ela traz essa coisa ruim, né, da tristeza, das perdas, do adoecimento, da morte de pessoas queridas, mas ela nos trouxe muitas reflexões. As pessoas estão trazendo, né, nos seus discursos, na clínica que a gente escuta, né, algumas reflexões muito importantes sobre si mesmo, que nunca tinha prestado atenção, né, porque ficava muito voltado para fora, para o que vem do outro, da televisão. Agora a pessoa está tendo que buscar em si mesmo, né, nos mais próximos, né? Então, a pandemia trouxe esse lado que a gente pode aproveitar como algo de bom, né? Verdade. Doutora, eu sei, você falou no começo assim em relação às perdas, em relação às mudanças, e conversando com algumas pessoas, muita gente relata que deixou de ver notícias aí com tanta frequência, porque realmente nós já estamos há um ano de pandemia e infelizmente as notícias não têm sido boas. Você acredita que essa é uma boa alternativa para manter a saúde emocional nesse período? Ficar um pouco distante dos noticiários? Com certeza, Cristiane, o excesso de informação faz mal para o ser humano,
traz um estresse psíquico, né? Aquela tensão psíquica. Para as crianças, então, é um prejuízo terrível ficar tendo esse contato, né, com essas imagens horríveis, né, que toda hora aparecem na televisão. Então, é importante, sim, afastar disso. As informações necessárias nós já temos. E a televisão oferece tantas outras coisas boas, para que ficar naquilo que é ruim, não é? Tem razão. Infelizmente. Na verdade, a gente tem sido aí bombardeado diariamente com esse excesso de notícias preocupantes, mas é importante a gente buscar um equilíbrio, não é verdade? E aí, o que é ruim hoje, porque nós temos uma rede social o tempo todo nas nossas mãos, né? É o celular, é a televisão, o tempo todo. Então, isso traz um prejuízo muito grande para nós, porque o tempo todo pelo WhatsApp a gente está recebendo notícias ruins, Instagram, Facebook, e vídeos com imagens horrorosas. Você imagina isso para a criança que está em estruturação e formação, para o adolescente. Então, os pais têm que ficar muito atentos ao que é que essas crianças estão vendo, o que é que os adolescentes estão experimentando, né? Jogos de violência. Então, é um momento assim, que a família tem que estar muito atento com as crianças e os adolescentes também, além de estar atento consigo mesmo, né? Verdade, é um momento de reflexão, de olhar o núcleo familiar e pensar nessa saúde emocional. E o nosso papo está ótimo, viu, doutora Elci? Eu quero pedir para você e para todos que nos acompanham esperarem só alguns minutinhos, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Voltamos e vamos continuar o nosso bate-papo com a psicóloga e professora doutora Elci. Doutora Elci, além de termos que lidar com toda essa ansiedade gerada pela pandemia, ainda há outras situações que muitas famílias estão precisando enfrentar, que é a dor do luto, né? Muita gente perdeu seus entes queridos tão repentinamente. Como é que tem sido isso? Como é que a psicologia trata essa questão? Jane, olha, tem sido muito sofrido para as famílias, para os amigos, né, que perdem entes queridos. Uma coisa que eu vi, assim, um grupo fazendo, que eu achei muito interessante, que talvez sirva de exemplo, ou modelo para nós, é fazer um velório online, porque é muito importante você chorar, você falar daquela perda que você teve. Porque se você não pôr para fora essa dor, ela volta para o seu corpo, volta para a sua psique. Aí a pessoa tem uma tendência a entrar numa depressão, por exemplo, né? Ficar naquela tristeza contínua, desanimada, sem motivação para viver, sem motivação para trabalhar, para criar. Então, é muito importante que as pessoas façam uso, então, da tela para falar disso, né? Então, eu atendi uma família que eles fizeram, né, pediram uma sessão familiar para falar da dor do luto deles, porque eles perderam a mãe e o pai, tudo assim em um mês. Houve uma perda de duas pessoas muito queridas da família. Então, eu abri esse espaço na tela e fizemos uma sessão familiar que foi muito interessante. E eu propus para eles abrir esse espaço também para o restante da família que queria falar com eles sobre essa dor. Então, isso trouxe um efeito muito bom para a família. Eu acredito que essa é uma das formas, nesse momento, né, que não se pode ficar junto fisicamente, mas aí vamos utilizar da tela para fazer
esse trabalho. É pensar, Nesse sentido. pensar também em estratégias de viver cada momento. Não adianta fazer de conta que ele Exato. não existiu. Vamos viver isso, né? Tem que viver, não tem jeito. Muitas pessoas, né? Uma das maiores dores de uma pessoa que eu atendi é que ele fazia 1 ano que não viu o pai, um jovem de 30 anos, e o pai morreu em 15 dias e em 1 hora após a morte foi enterrado. Então ele não pôde estar nem para despedir do pai. Então é muita dor, né? Assim, que fica ali guardado e tem que ser falado isso. O ser humano tem essa complexidade da palavra que é fantástico. Quem fala daquilo que dói fica livre daquilo, né? Uma das formas de ficar livre é falando. Historicamente, a gente não aprendeu a falar da dor, né? Como é que a gente pode exercitar isso, doutora? Você pode fazer isso numa análise, né? Numa psicanálise, numa psicoterapia, com amigos, entre amigos. Pode-se criar um grupo, né, para falar das coisas que estão acontecendo, fazer trocas. Tem um grupo de amigas que elas fazem trocas de receitas culinárias. E isso tem sido muito bom para elas têm contado muito assim, a culinária é apenas uma forma de estar falando, né? E tem sido muito bom para elas. Então, cada pessoa está criando uma forma diferente. O ser humano é muito criativo. Se as pessoas aproveitarem esse momento para criar, recriar, reinventar, assim, você pode ter muitas vantagens, não só viver na dor da pandemia, né, e perdas, mas você pode utilizar de outros ganhos, né? Pensar que cada momento traz alguns aprendizados, né? E um Exatamente. levantamento recente aqui sobre o tema, diante de outros surtos e doenças infecciosas, tivemos a cólera, ebola, né, aponta que o isolamento dos doentes e a impossibilidade de realizar esses rituais pós-mortem, né, de cada cultura causa um impacto negativo muito grande nesse processo de luto. E aí você colocou um pouco de como algumas pessoas estão lidando com isso. Para aqueles que já perderam seus entes já no começo, ano passado, enfim, e estão remoendo essa dor, o que, que você indica? O que, que pode ser feito ainda para aliviar? É. Essa dor da perda de alguém é uma dor que ela fica muito intensa nos primeiros momentos, né? Podemos dizer, nos primeiros meses da perda. À medida que a pessoa vai falando, vai voltando para o trabalho, vai voltando para o social, vai diminuindo, vai ficando a saudade no lugar da dor, né? Isso é muito importante. Isso é o que é esperado do ser humano. Todos nós vivemos um luto quando a gente perde alguma coisa, não só os entes queridos, Sim. mas quando perde um emprego, quando perde algo que você gosta, quando você perde, né, aquilo que você investia afetivamente. Então, é necessário, primeiro, um tempo, mas não ficar isolado. O isolamento é a pior escolha que a pessoa pode fazer para viver esse momento de luto. Então, é muito importante estar compartilhando isso socialmente, ou com a família, com amigos. Isso é muito importante. E nesse processo assim de luto, cada pessoa tem uma... isso é muito particular, tem uma forma de encarar, uma forma de superar isso. Fala um pouco mais para a gente sobre esse processo em si. É, é verdade. Cada pessoa tem a sua singularidade na experiência do luto, né, da perda. Uma das particularidades que nós acompanhamos na clínica é a pessoa que, quando não dá conta de, que a gente chama de elaborar, quer dizer, de contornar esse luto e investir novamente na sua vida, né? Às vezes fica um aprisionamento naquela perda, naquele que foi. Então, essa pessoa precisa de um cuidado especial, precisa de um tratamento, ou às vezes médico, ou psicanalítico, ou psicoterapêutico, né, de outras áreas. Então, o sujeito precisa desse cuidado, é muito importante, e aí a família é que tem que estar atenta a isso, porque a própria pessoa, às vezes, ela não percebe.
Ela não busca, não é porque ela está sendo sacana com ela mesma, não. É porque ela não percebe que ela está vivendo aquilo, ela está tão envolvida com a dor que ela nem percebe que tem outras possibilidades de saída. Verdade. E você está falando algo que me faz pensar, essa coisa de buscar ajuda. A sociedade ainda tem preconceito com essa busca de ajuda. Por exemplo, vejo isso. Eu sou, assim, admiradora desse universo da psicologia, das análises, faço há muito tempo, mas ainda tem gente que se assusta. Vai fazer análise? Então, como é que a pessoa pode olhar para isso e ver que isso é um processo natural, isso auxilia no nosso crescimento e na nossa evolução? Fala um pouco mais, doutora. Olha, isso é mesmo, Cristiane, a gente observa isso até hoje, né? Quando É. alguém fala assim, até com a nossa família, vou te levar no psicanalista, você vai poder ter um espaço para você falar de tudo que você gostaria de falar. A pessoa, não sou louca, né? Aham. Então, acha que quem vai no psicanalista é louco. Exatamente o contrário. O psicanalista não atende a pessoa louca, né? No sentido assim, que está totalmente fora da realidade. Quem atende a loucura é o psiquiatra, né? O psicólogo, o psicanalista não atende a pessoa que está na loucura, não quer dizer que seja louco, né? Aí teríamos que ter um medicamento, aí só o psiquiatra pode fazer isso. Então, quando alguém convidar, né, ou indicar alguém para fazer psicanálise, não se assusta, é só para falar mesmo e reconstruir sua vida. A psicanálise, ela traz esse espaço de reconstrução, de reinvenção, de ressignificação daquilo que traz sofrimento. Por isso que a pessoa, no final de análise, ela dá conta muito bem de conviver com aquilo que às vezes dói, né? Todos nós vamos ter dor durante a vida, Sim. mas é de uma forma mais suave, quando você dá conta de falar isso, né, em uma psicanálise, por exemplo. É, e você falando isso me fez lembrar até uma parte da Bíblia que fala: na vida tereis aflições. Então, e o que diferencia é a forma como lidar com essas aflições também, né? E a psicanálise muitas vezes ajuda. Isso mesmo. Porque quando você vai falando daquilo que te faz sofrer, você não tem, às vezes, a consciência do quanto aquilo estava escondido em você mesmo. E isso vai aparecer através dos sonhos. Quando você traz um sonho para a sua análise, você vai falar daquele sonho que vem um sofrimento disfarçado, muitas vezes, no sonho. E até das coisas boas. Quantas vezes a pessoa não sabe que ela tem algo de bom? Está lá escondidinho no seu inconsciente, né? Que o Freud chamou de Emberwusst, aquilo que vai além da consciência. Então, aquilo que vai além da consciência nos traz muitos prejuízos, se você não falar disso, e também é que você deixa de ter reconhecido e encontrado com aquilo que é a sua essência, aquela coisa boa que você tem. Muita gente, numa sessão de análise, fala assim, nossa, nunca imaginava que eu ia poder ser uma empresária, por exemplo, né? E está tendo sucesso como empresária. Aí você tem que trabalhar a culpa do sucesso, porque às vezes a pessoa fica com tanta culpa porque ela não sabia daquela grandiosidade que ela tinha, então ela tem que trabalhar aquilo na análise também para manter o sucesso como empresária, né? É muito linda a complexidade da psique humana. É verdade, um processo de evolução, de descobertas, enfim, e que O ser humano é muito mais rico do que imagina. Quando você está num processo de análise, você vê essa riqueza. imagino que assim, o seu dia a dia deve ser muito revelador em relação a várias nuances assim, de como superar algumas coisas, como descobrir o melhor em você, enfim, né? É isso mesmo, como você disse, cada um é singular, né? Então, aquilo que é bom para mim não é bom para você. Mas quando eu descubro que aquilo que é bom para mim eu posso usar, é uma descoberta do tesouro, né? É maravilhoso. Tem razão. E não tem receita, né, doutora Cier? Não tem receita. As coisas vão sendo descobertas e você vai vivendo ali de acordo com aquilo que você dá conta e descobrindo o que é melhor para você, né? É aquilo que você permite, né? Porque muitas vezes você até sabe em parte daquela sua riqueza, mas você não se permite usufruir daquilo, por várias razões, que faz parte da sua história singular, desde que você vem daquela família, né? Que você nasceu ali, que você cresceu com aquela cultura e etc.
Verdade. O nosso bate-papo está uma delícia. Nós vamos ter que parar um pouquinho para um pequeno intervalo e voltamos já já. Vocês que estão nos acompanhando, fiquem aí. Para quem começou a assistir o nosso programa agora, nós estamos falando de saúde emocional em tempo de pandemia, com a doutora Elci, que é psicóloga e psicanalista. Doutora Elci, toda essa atenção faz com que busquemos válvulas de escape. Alguns, às vezes, recorrem à comida, outros ao álcool, tabagismo. É preciso manter essa luz de alerta acesa para não ultrapassar os limites aceitáveis? É importante, né, Cristiane? Porque a pessoa que busca qualquer tipo de droga, seja aceita pela sociedade, lícita ou ilícita, né? Não aceita, qualquer tipo de vício empobrece o ser humano, né? O vício vai empobrecer. Mas muitas vezes a pessoa tem um vício, não é porque ela gostaria de estar ali naquele vício. Como você disse, alguma coisa que está muito dolorosa, né? Está trazendo muita angústia. Então, a pessoa busca uma válvula de escape, e essa é a pior opção. Hoje nós temos muitas opções boas que a pessoa não precisa de ficar nisso. E para isso a gente tem que contar com a família, com os amigos, para ajudar aquela pessoa. Porque muitas vezes quem está no vício não percebe que está. E aí nós temos que realmente, que é uma das grandes complexidades do ser humano, essa possibilidade de viver em grupo e uns ajudar os outros, né? Como diz, não podemos ficar íntimos demais, porque atrapalha, mas uma distância, e ajudando é muito bom, é muito saudável isso, né? São os desafios. São desafios. Né? E falando assim dessas angústias desse momento, muita gente fala em ganho de peso e, enfim, que tem comido muito. Como é que pode lidar com isso, né? Também não pode haver um excesso de cobrança, mas também não pode ser utilizado como uma fuga, né? Exato. É difícil isso, né? Não tem receita para isso. Então, a pessoa que, se ela percebe que está acontecendo, é importante que procure uma ajuda. Porque se você não dá conta de algo que está te fazendo mal sozinha, de sair daquilo, é sinal de que você precisa de uma ajuda. Por isso que tem os profissionais, por isso que a gente fica anos e anos estudando para ajudar, não é? Os médicos, psicólogos, psicanalistas, fisioterapeutas e etc. Né? Tem vários hoje, né, dentro da ciência, várias janelas de ajudas. Tem razão. E hoje tem muito conteúdo bom disponível na internet, enfim. Né? Nessa coisa de buscar outras atividades que antes não praticava, também pode ser uma solução para passar com mais tranquilidade por esse momento? Por exemplo, não pode frequentar uma academia e de repente fazer uma caminhada, enfim. Aí você colocou algumas formas também de estabelecer contatos online. Isso ajuda? Com certeza, ajuda muito. A ciência da medicina sempre nos orienta, tem que colocar o corpo em movimento. Se não pode sair da casa, coloca um som e dança, por exemplo, né? Tem várias formas hoje de... Nós temos a aula de dança online, por exemplo, né? Temos ginásticas, tem, né, pela TV, tem várias formas de nos ajudar. É só a gente querer. Uma coisa mais importante do ser humano é buscar algo que dá prazer. Porque se você não faz uma coisa que te dá prazer, você desiste. Então,
Escolhe diante de tantas possibilidades aquilo que te dá prazer. E só você pode fazer essa escolha. Tem razão. E aí eu fiquei pensando aqui, você falando, a média de vida do brasileiro, 75, 76, enfim. Então, a hora de buscar o que te faz feliz é agora, né, doutora Elci? Desde que nasce. Sempre é verdade. Isso Com é muito certeza. importante, né? Fazer escolhas que você sinta bem e que não prejudique o outro, porque nós vivemos em sociedade. Então, é muito importante que a gente sinta bem e não prejudique o que está próximo de nós. Isso é o mais importante, né? Verdade. Doutora, eu adorei o nosso bate-papo, foi uma delícia. Eu tenho certeza que quem nos acompanha também gostou muito de te ouvir um pouco e, infelizmente, nós chegamos ao fim. Eu quero te agradecer aqui por esse momento. Obrigada também, Cristiana, por essa oportunidade. Espero que o que eu falei possa trazer alguma reflexão a mais. Tá? Com Muito certeza. obrigada. Nós que agradecemos. E o do Bem Show fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.